Oh, peraí. Lucas Cinti, vulgo eu. Lançou uma música nova e como é que tu ainda não escutou? Dessa vez é um som mais calmo, perfeito pra colocar no fone de ouvido, relaxar e viajar um pouquinho. Eu vi, compartilha com quem curte esse tipo de som, dá aquele hype pra ajudar. Se você fortalece o projeto, eu consigo trazer cada vez mais conteúdo por aqui. Tá no card e no primeiro link da descrição. I'm gonna cut through the chase on this. I could never get to him. I tried all I could, and I could never get to him because I was barred away from him by securities and all that type of thing. I could not get to him. They cut you off? That's right, Larry. They cut me off. A imagem do pai exigente acabou virando uma maneira simples de explicar uma história muito complicada. Afinal, a palavra rigidez parece algo ligado apenas à disciplina, como se fosse apenas um pai cobrando o melhor dos filhos. Mas, para quem viveu aquela rotina dentro de casa, o significado era bem diferente. Ele trazia medo, silêncio e uma pressão que continuava mesmo depois que os ensaios acabavam. Era uma realidade que poucas pessoas conheciam de verdade, e que por muitos anos ficou escondida por trás do sucesso gigantesco da família Jackson. Este é Joseph Jackson, não apenas o pai rígido que muitos preferem lembrar de forma resumida, mas o homem que marcou profundamente a vida dos próprios filhos. Alguém de quem Michael Jackson ainda carregava medo décadas depois. 40 anos mais tarde, com mais de 100 milhões de discos vendidos e uma das carreiras mais famosas da história da música. Essa é uma história que ele nunca conseguiu apagar. Aquela casa de apenas 2 quartos, onde 9 crianças viviam em Gary, Indiana nos anos 50, não parecia ser o lugar onde uma das maiores famílias da música iria nascer. Gary, Indiana era dominada pelas grandes siderúrgicas, com fumaça saindo das fábricas, barulho de máquinas e sirenes tocando para marcar a troca de turnos. Para muitas famílias dali, a vida era sempre a mesma: trabalhar, pagar as contas e repetir tudo no dia seguinte. Joseph Jackson trabalhava como operador de guindaste na Island Steel. Era um emprego pesado, perigoso e cansativo, mas era o que colocava comida na mesa. O salário precisava sustentar uma família de 11 pessoas vivendo em uma casa pequena, com 2 quartos e só um banheiro. O dinheiro era contado ao máximo. Qualquer gasto inesperado podia virar um grande problema. Na época, não existia espaço para luxo ou conforto. A prioridade era simples: conseguir sobreviver, alimentar os filhos e garantir que a família passasse por mais uma semana. Dentro daquela casa, muito antes dos seus filhos famosos subirem em um palco, Joseph Jackson também tentou seguir o próprio sonho na música. Nos fins de semana, ele tocava guitarra em uma banda de rhythm and blues chamada The Falcons. Joseph acreditava que tudo poderia mudar com uma oportunidade, um contrato, uma apresentação. Ele esperava uma chance que poderia mudar sua vida para sempre. Mas a carreira dele como músico nunca chegou a acontecer de verdade. E esse fracasso acabou sendo uma das partes mais importantes da história de Joseph Jackson. Foi essa experiência que criou uma ideia muito forte na cabeça dele. O talento sozinho não era o bastante para vencer. Na visão de Joseph, ter dom não garantia nada. Era preciso trabalhar mais do que os outros, ter disciplina e estar disposto a abrir mão de muitas coisas para conseguir uma oportunidade. Ele acreditava que foi isso que faltou na sua própria trajetória, e não queria que seus filhos cometessem o mesmo erro. Por isso, quando percebeu o talento dos filhos, decidiu que não deixaria essa chance escapar. Para ele, tudo aquilo que tinha impedido sua própria carreira não poderia impedir a deles. O começo dessa história aconteceu em 1964, quase por acaso. Joseph ouviu seus filhos brincando com os instrumentos que ele tinha comprado para os mais velhos praticarem, e ele percebeu uma coisa diferente nos mais novos. Michael de apenas 5 anos e Marlon de 7. Para Joseph, aquilo não parecia crianças brincando depois da escola. Ele enxergou ali um talento especial, algo que poderia virar uma grande oportunidade se fosse treinado da forma certa. A partir daquele momento, os ensaios na casa dos Jackson deixaram de ser uma simples diversão. Viraram uma obrigação diária. As tardes de brincadeira deram lugar a horas de treino, dança e repetição. Cada passo, cada nota e cada movimento precisavam sair perfeitos. Joseph acreditava que, no palco, um pequeno erro poderia acabar com uma chance que talvez nunca aparecesse novamente. A rotina dos Jackson mostrava o quanto Joseph levava aquilo a sério. Assim que as aulas terminavam, os ensaios começavam imediatamente e podia durar horas na pequena sala da casa deles. Não existia dia de descanso, não tinha espaço para reclamar de cansaço, brincar como qualquer criança, ou simplesmente fazer outra coisa no fim do dia. Com o tempo,
aquela rotina deixou de ser algo passageiro e virou a vida normal dos irmãos, enquanto outras crianças estavam na rua brincando, vendo televisão ou passando tempo com os amigos. Os Jackson estavam treinando passos, ajustando vozes e repetindo os mesmos movimentos várias vezes até tudo ficar perfeito. Para Joseph Jackson, ter talento era apenas o começo. O que realmente fazia um artista se destacar era a disciplina, o esforço e a capacidade de continuar treinando até impressionar qualquer pessoa que assistia. Até aniversários e feriados acabavam virando dias de treino, só com uma pequena pausa antes do Joseph chamar todo mundo para continuar praticando. Quando os Jackson 5 assinaram com a pequena gravadora local, Stilton Records, em 1967, eles já tinham passado muito mais horas ensaiando do que muitos grupos profissionais mais velhos. Joseph comandava aqueles treinos de um jeito quase militar, muito longe de ser apenas um pai apoiando os filhos em um passatempo. Cada passo, cada nota e cada movimento precisavam ser repetidos várias vezes até ficar exatamente como ele queria. Quando Barry Gort, fundador da Motown, viu o teste do grupo em 1968, ele não enxergou apenas crianças com talento. Ele viu um grupo extremamente preparado, com uma disciplina e uma precisão que pareciam muito acima da idade deles. A energia no palco, a forma como os irmãos se movimentavam juntos, e principalmente o talento de Michael, que ainda era muito novo, chamaram a atenção de todo mundo na sala. A apresentação foi tão impressionante que Gord decidiu mudar os planos da gravadora e acelerar o lançamento do Jackson 5 o mais rápido possível. E o reconhecimento do grupo chegou rápido. Diana Ross, que já era uma das maiores estrelas da Motown, foi escolhida para apresentar o grupo ao mundo ao colocar seu próprio nome e sua credibilidade ao lado de 5 garotos que quase ninguém conhecia fora de Gary, Indiana. Ela ajudou a criar uma grande expectativa em torno deles. Para Motown, aquela era uma história perfeita, a descoberta de um novo fenômeno musical que poderia conquistar uma geração inteira. Barry Gord cuidava da imagem, das coreografias e do som do Jackson 5 com o mesmo cuidado que tinha com grandes estrelas adultas da Motown. Ele não enxergava o grupo apenas como crianças cantando, mas como ele enxergava o futuro da gravadora. Cada detalhe era pensado com muito cuidado, desde as roupas chamativas até a maneira como eles deveriam dançar e se apresentar no palco. A Motown sabia que tinha encontrado algo especial. Em 1970, os números mostravam que o Jackson 5 tinha virado um verdadeiro fenômeno. I Want You Back, ABC, The Love You Save, I'll Be There chegaram ao primeiro lugar das paradas, uma sequência incrível para qualquer artista. Michael Jackson ainda nem tinha completado 10 anos de idade quando tudo começou. As rádios nunca tinha visto um grupo liderado por uma criança fazer tanto sucesso e tocavam as músicas deles sem parar. A primeira fase da carreira deles parece até a história de um filme. Uma família de uma cidade industrial, marcada pela fumaça das fábricas, conseguiu colocar 4 músicas seguidas no topo das paradas de sucesso em menos de um ano. Um tipo de sucesso que muitos artistas adultos passavam a vida tentando alcançar. E nem sempre conseguiam. Por trás de todo aquele sucesso, existia uma rotina de preparação que acontecia praticamente todos os dias. O sucesso do Jackson 5 não veio só do carisma dos irmãos, das músicas boas ou do talento fora de série de Michael Jackson. Havia uma disciplina pesada por trás de cada apresentação. Imagine os 5 irmãos sorrindo no palco, escondia horas e mais horas de ensaios, erros corrigidos e repetições até que tudo parecesse perfeito diante das câmeras. Especialistas em música costumam dizer que um nível de sucesso como aquele não acontecia só por sorte ou talento. Era construído com muito treino, repetição, dedicação. Era ensaio atrás de ensaio, tentativa atrás de tentativa. Quando os Jackson 5 apareceram no Ed Sullivan Show, em dezembro de 69, o público viu 5 garotos sorrindo, usando roupas iguais e fazendo cada passo de dança com uma precisão impressionante. No palco eles pareciam totalmente à vontade, como se tivessem nascido para aquilo. A energia deles passava alegria, talento e uma confiança que conquistava qualquer pessoa que estava assistindo. Naquela época, muitos jornalistas elogiavam Joseph Jackson. Para eles, ele era um pai dedicado, um empresário inteligente, alguém que entendia o mundo da música. Pro público, Joseph parecia ser exatamente a pessoa que uma família de crianças talentosas precisava. Alguém disposto a correr atrás, criar oportunidades e transformar um sonho em realidade. E esses elogios não eram completamente injustos. Joseph Jackson realmente acreditou no potencial dos filhos e teve um papel importante em levar o grupo de uma pequena cidade de Gary, Indiana para os maiores palcos dos Estados Unidos, mas essa é só uma parte da história. Anos mais tarde, o próprio Michael Jackson falou sobre esse período da sua infância. Ele contou que
nos ensaios, um passe errado, uma dança fora de ritmo ou uma nota desafinada não eram tratados com calma ou como algo normal de aprender. A cobrança vinha na hora, muitas vezes junto com medo e muita pressão. Segundo Michael, as punições podiam envolver um cinto, cabos de madeira, até ficar trancado sozinho em um pequeno lugar escuro, até que Joseph Jackson achasse que a lição tinha sido aprendida. Ele também contou que tinha tanto medo do pai que até o barulho de uma porta abrindo durante um ensaio já era suficiente para deixá-lo nervoso. Para Michael, Joseph não era apenas um pai que ajudava a construir sua carreira. Ele era uma presença constante de pressão, medo e cobrança. Por muito tempo, a indústria e até algumas produções sobre a vida do Jackson 5 escolheram resumir tudo com palavras mais fáceis de aceitar. Falavam que Joseph Jackson era rigoroso, era um pai à moda antiga, ou um homem do seu tempo. Mas para quem viveu aquela realidade dentro de casa, a história era muito mais complicada. Joseph Jackson, nas poucas entrevistas em que era questionado sobre o assunto, costumava dizer que seus métodos eram uma forma de amor severo. Na visão dele, aquela disciplina pesada era o motivo pelo qual seus filhos conseguiram escapar de uma vida difícil que ele conhecia trabalhando na siderúrgica. Para Joseph, cada hora de ensaio, cada cobrança e até cada punição dá aos filhos uma chance de ter uma vida diferente da de muitos moradores de Gary, Indiana. Ele não via aquilo como crueldade. Para ele, era uma preparação necessária para sobreviver em uma indústria cheia de competição e conquistar o sucesso que ele mesmo nunca conseguiu alcançar. Joseph acreditava que, sem aquela pressão constante, os Jackson 5 nunca teriam saído da sala de casa para chegar aos maiores palcos do mundo. Agora, voltando para Michael Jackson, segundo ele, o mais difícil não era apenas o que acontecia depois do erro, mas a sensação de nunca saber quando aquilo iria acontecer. Era como se nenhum ensaio fosse realmente um lugar seguro. Não importava o quanto ele se esforçasse, ou quanto a apresentação tivesse sido perfeita naquele dia, sempre existia o medo de que algo desse errado. E Michael, em vez de se afastar da música, justamente aquilo que estava ligado às maiores dores de sua infância, ele decidiu mergulhar ainda mais nela. Michael transformou aquele ambiente de pressão e cobrança em uma busca constante por fazer tudo perfeito. Ele começou a perseguir um nível de excelência onde cada detalhe precisava estar no lugar certo. Cada passo tinha que ser preciso e cada apresentação precisava ser inesquecível. Era como se o sucesso também fosse uma maneira de provar que todo aquele sofrimento tinha algum sentido. Como se cada conquista dissesse que ele tinha conseguido vencer e que ninguém mais teria motivos para se decepcionar com ele. Essa obsessão pela perfeição ajudou a criar o fenômeno que foi Thriller, o álbum mais vendido da história, e colocou Michael entre os maiores artistas de todos os tempos, mas por trás desse sucesso gigantesco existia um preço que quase ninguém via. A mesma disciplina que levou Michael ao topo trouxe anos de pressão, desgaste e uma cobrança que nunca parecia acabar. Mesmo quando o mundo inteiro reconhecia seu talento, ele continuava exigindo mais de si mesmo. Pelos números, a carreira de Michael Jackson depois dos anos 70 parece uma sequência de vitórias. Off the Wall, Thriller, Bad, um álbum atrás do outro quebrando recordes e alcançando marcas que continuam impressionando décadas depois. Ele chegou a um nível de sucesso que poucos artistas na história conseguiram sequer imaginar, tornando-se conhecido em praticamente todos os cantos do mundo. Pessoas que trabalhavam com Michael durante anos contavam que, mesmo adulto e famoso mundialmente, ele ainda carregava dificuldades na relação com o próprio pai. Uma relação marcada por tanta pressão que até uma conversa simples entre os dois podia ser desconfortável. Mesmo depois de se tornar um dos maiores artistas de todos os tempos, Michael ainda sentia que precisava provar seu valor pro pai. O reconhecimento de milhões de fãs parecia enorme, mas a aprovação que ele mais buscava continuava vindo justamente da pessoa que mais havia cobrado dele desde criança. Pesquisadores e biógrafos que estudaram a história da família apontam que essa relação complicada teve um grande impacto na vida adulta de Michael, contribuindo para momentos de ansiedade, noites sem dormir e uma sensação de constante solidão longe dos palcos. O garoto que aprendeu a dominar multidões, criar apresentações inesquecíveis e encantar o mundo inteiro ainda carregava dentro dele as inseguranças de uma criança que nunca tinha certeza se tinha feito bastante. Michael Jackson passou o resto da vida tentando recuperar uma infância que ele perdeu. No seu rancho na Califórnia, ele criou um lugar cheio de brinquedos, animais exóticos, parques de diversão, crianças brincando, quase como se ele estivesse construindo um mundo que ele nunca pôde ter quando era pequeno. Para muitas pessoas, aquele lugar era uma forma de tentar buscar de volta os anos que foram tomados por ensaios, pressão
e responsabilidades que uma criança nunca deveria precisar carregar. Era como se Michael quisesse dar para outras crianças a infância livre e feliz que ele mesmo nunca viveu. Joseph, por outro lado, praticamente nunca mudou sua visão sobre o passado. Durante muitos anos, continuou trabalhando com artistas e defendendo que sua forma dura de criar os filhos foi o motivo de todo o sucesso que eles alcançaram. Para ele, a disciplina foi o que tirou a família de uma vida difícil em Gary, Indiana, e os levou para o sucesso. Mas ele quase nunca comentava sobre os momentos que Michael contava em entrevistas, onde ele falava das dificuldades e o impacto daquela criação em sua vida. Pessoas que acompanharam Michael nas turnês Bad e Dangerous descreviam um homem que tinha muita dificuldade para dormir, enfrentava dores constantes. Para milhões de fãs, Michael Jackson parecia quase intocável, um artista que recebia aplausos, prêmios e reconhecimento como poucos na história. Mas longe dos palcos, a realidade era outra. Quem convivia com ele dizia que Michael era extremamente perfeccionista, alguém que revisava cada detalhe várias vezes e quase nunca conseguia relaxar completamente. O medo de Michael não vinha do público. Ele já tinha provado que conseguia conquistar milhões. A insegurança parecia vir de algo muito mais antigo, uma pressão que ele carregava desde criança. Era como se existisse dentro dele a necessidade de provar o seu valor para alguém que talvez nunca tivesse satisfeito. Não importava quantos discos vendesse, quantos prêmios ganhasse ou quantos estádios ele lotasse. No fundo, mesmo sendo amado por milhões de pessoas, Michael ainda sentia que precisava mostrar que era bom bastante para alguém que talvez nunca reconhecesse tudo que ele já havia conquistado. Em 2003, Michael Jackson falou publicamente algo que surpreendeu muita gente. Pela primeira vez de forma tão direta das câmeras, ele contou como realmente era a disciplina dentro de casa quando era criança. Ele falou sobre uma infância marcada por medo, cobranças constantes e uma pressão que, segundo ele, ia muito além de apenas se preparar para ser um artista. Michael não falou aquilo como uma forma de atacar o pai ou negar a importância de Joseph na criação do Jackson 5. O que ele tentava explicar era algo muito mais profundo. Como alguém que conquistou o mundo inteiro ainda podia carregar dentro de si inseguranças e dores de uma criança que nunca se sentiu completamente livre. Joseph Jackson, por outro lado, nunca fez um pedido de desculpas pelo que aconteceu. O momento mais próximo disso aconteceu apenas uma vez, depois que o entrevistador insistiu várias vezes para ele falar sobre a forma como ele tinha tratado os filhos. Na ocasião, Joseph admitiu que talvez tenha sido, como ele mesmo disse, um pouco duro demais com seus filhos. Para muitas pessoas, essas palavras são pequenas demais diante da força das lembranças que Michael tinha compartilhado ao longo dos anos. Michael Jackson morreu em 2009, Joseph Jackson morreu em 2018, depois de ver o filho se tornar uma das maiores estrelas da história. Durante muitos anos, a imagem de Joseph Jackson ficou dividida entre duas versões. Para algumas pessoas, ele foi o pai que percebeu o talento dos filhos antes de todo mundo e ajudou a criar um dos maiores fenômenos da música. Para outras, ele também foi uma das principais causas da pressão que marcou a infância de Michael e deixou consequências que ele carregou pro resto da vida. A nova cinebiografia tenta mostrar essa relação complicada com bastante cuidado. Ela mostra alguns momentos de conflito, mostrando que existia problemas dentro da família, mas evita entrar em episódios mais pesados que o próprio Michael contou publicamente quando ainda estava vivo. Vale lembrar que as músicas continuam mais fortes do que nunca. Thriller ainda está entre os álbuns mais vendidos da história. Mais de 40 anos depois do lançamento, continua sendo ouvido por milhões de pessoas, influenciando novos artistas e conquistando novas gerações ao redor do mundo. Os primeiros sucessos do Jackson 5, que foram ensaiados várias e várias vezes naquela casa em Gary, Indiana, também continuam vivos. Essas músicas ainda ganham novos ouvintes todos os anos e mostram que conseguiram ficar relevantes muito depois da época em que foram criadas. Mas a maioria das pessoas que escutam essas canções hoje nem imaginam o que existia por trás delas. A siderúrgica onde Joseph trabalhou fechou há muito tempo, mas a música criada em sua casa nunca parou de tocar. Ela continua presente nas rádios, nas plataformas digitais, nos filmes, nas homenagens e nas memórias de muitos fãs. Talvez essa seja a parte mais difícil de entender essa história. A mesma rotina que trouxe sofrimento para uma criança também ajudou a criar uma obra que, décadas depois, continua emocionando pessoas que nem tinham nascido quando tudo começou. No fim das contas, essa história nunca foi apenas sobre um pai duro e um filho extremamente talentoso que conseguiu vencer.
ela é sobre uma casa onde existiu uma regra que nunca podia ser quebrada: ser perfeito. Essa história é sobre esse menino que passou a vida inteira tentando seguir essa regra. Mesmo depois de conquistar coisas que poucas pessoas no mundo conseguiram, mesmo depois de se tornar um dos maiores artistas da história, vendendo milhões de discos e receber aplausos do mundo inteiro, uma parte dele ainda parecia carregar a necessidade de provar que era bom bastante.